Às vezes, as pessoas mais simples carregam as histórias mais extraordinárias. Durante anos, eu vivi uma vida aparentemente comum, sem luxo, sem reconhecimento, sem nada que chamasse atenção. Para muitos, eu era apenas mais uma mulher de 45 anos, levando uma rotina tranquila em uma pequena cidade. Mas o que ninguém sabia é que por trás da minha vida simples existia um propósito que mudaria não apenas o meu destino, mas também a vida de muitas outras pessoas. Hoje eu vou te contar a minha história. Uma história de dor, escolhas difíceis, silêncio e de um propósito que levou anos para ser revelado. E talvez, enquanto você escuta, perceba que algumas vidas aparentemente comuns escondem missões extraordinárias. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ative as notificações. Aqui você encontra histórias emocionantes, inspiradoras e cheias de significado como essa. Agora, respire fundo, porque essa é a história da minha vida. Meu nome é Helena. Tenho 45 anos. E durante muito tempo eu acreditei que minha vida era apenas comum. Moro em uma pequena cidade do interior, dessas onde todo mundo se conhece pelo nome e as novidades correm mais rápido que o vento. Minha casa é simples, de madeira antiga, com uma varanda que range quando alguém pisa nela. Todas as manhãs eu acordo antes do sol nascer. Faço café, abro a janela da cozinha e deixo o cheiro do café fresco se espalhar pela casa. Depois sento na varanda por alguns minutos para observar o céu clareando. Sempre gostei desses momentos de silêncio, porque foi no silêncio que eu aprendi a escutar as coisas mais importantes da vida. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, minha vida parecia apenas uma sequência de dias iguais. Eu trabalhava em uma pequena padaria da cidade. Entrava às 6 da manhã e saía no começo da tarde. Atender clientes, limpar o balcão e organizar as prateleiras. Nada extraordinário. Pelo menos era o que parecia. As pessoas da cidade me conheciam como a Helena da padaria, uma mulher educada, tranquila, que sempre tinha um sorriso no rosto. Mas ninguém sabia que cada pessoa que entrava naquela padaria carregava uma história. E eu sempre prestava atenção nelas, talvez porque no fundo eu também carregava uma história que quase ninguém conhecia. Tudo começou muitos anos antes, quando minha vida mudou completamente. Naquela época, eu tinha sonhos grandes. Queria estudar, viajar, conhecer o mundo. Mas a vida tinha outros planos. Minha mãe ficou muito doente. Foi uma doença que chegou silenciosa. E em poucos meses mudou tudo dentro da nossa casa. Meu pai já tinha falecido anos antes. Então, a responsabilidade caiu sobre mim. Eu abandonei a faculdade que tinha acabado de começar. Arrumei trabalho e comecei a cuidar da minha mãe. Foram anos difíceis, hospitais, remédios, noites sem dormir. Mas também foram anos que me ensinaram algo que eu nunca esqueci. Cuidar de alguém muda quem você é. Minha mãe partiu quando eu tinha 24 anos. Depois disso, a casa ficou silenciosa demais. Eu poderia ter ido embora da cidade. Poderia ter recomeçado em outro lugar. Mas por algum motivo, eu senti que precisava ficar. Naquela época, eu ainda não entendia por quê. Foi então que comecei a trabalhar na padaria. Os anos passaram. 1, 2, 5, 10, e minha vida parecia seguir sempre o mesmo ritmo. Até que um dia algo aconteceu. Era uma manhã fria de inverno. Eu estava limpando o balcão quando vi uma menina parada na porta da padaria. Ela devia ter uns 10 anos, roupa simples, cabelo bagunçado e um olhar que eu reconheci na mesma hora. Era o olhar de quem está tentando ser forte, mesmo estando com medo. Ela entrou devagar, olhou para os pães, mas não pegou nada. Eu me aproximei e perguntei: "Você quer alguma coisa, querida?" Ela baixou os olhos e disse: "Eu só queria saber quanto custa aquele pão ali." Eu respondi: "O preço." Ela colocou a mão no bolso, tirou algumas moedas e ficou contando. Depois de alguns segundos ela suspirou e disse: "Acho que não vai dar." Naquele momento, eu senti algo estranho no peito. Era uma sensação que eu já tinha sentido antes, muitos anos atrás. Eu peguei um pão, coloquei em um saco de papel e entreguei para ela. "Hoje é por conta da casa."
Ela me olhou surpresa. Mas eu não tenho dinheiro. Eu sorri, não precisa. Ela segurou o pão com as duas mãos, como se fosse algo muito precioso. E antes de sair, ela disse algo que ficou marcado na minha memória. Obrigada! Minha mãe está doente. Ela não conseguiu sair de casa hoje. Quando ela foi embora, eu fiquei parada olhando para a porta. Naquele momento eu entendi algo. Eu reconheci aquele olhar porque anos atrás eu também tinha sido aquela pessoa. A pessoa que precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. No dia seguinte a menina voltou. E no outro também. Com o tempo começamos a conversar. O nome dela era Laura. A mãe dela estava passando por um tratamento difícil e elas estavam enfrentando muitas dificuldades. Sem perceber, comecei a ajudá-las. Primeiro com comida, depois com roupas, depois com pequenas coisas do dia a dia. Mas algo curioso aconteceu. Quando comecei a ajudar Laura, outras histórias começaram a aparecer. Um senhor que morava sozinho, uma mãe que tinha 3 filhos pequenos, um rapaz que tinha perdido o emprego. E eu percebi algo importante. Aquela padaria era mais do que um lugar que vendia pão. Ela era um ponto de encontro de histórias. Foi então que eu comecei algo simples. Toda noite, depois que a padaria fechava, eu separava alguns pães que não tinham sido vendidos e distribuía para quem precisava. No começo eram poucas pessoas, mas com o tempo, a cidade começou a perceber. Alguns clientes começaram a deixar alimentos para ajudar. Outros começaram a fazer doações, e sem que eu percebesse, algo pequeno começou a crescer. Anos depois, aquele gesto simples virou um pequeno projeto comunitário. Hoje ajudamos dezenas de famílias, e tudo começou com um pão e uma menina na porta da padaria. Laura hoje tem 20 anos, está na faculdade. E sempre que me vê ela diz, se você não tivesse me ajudado naquele dia, minha história teria sido diferente. Mas a verdade é que quem mudou fui eu, porque foi naquele momento que eu entendi algo que minha mãe tentou me ensinar durante toda a vida. Propósito não precisa ser grandioso. Às vezes ele começa pequeno, silencioso, disfarçado de algo simples. Uma conversa, um gesto, um pedaço de pão. Hoje eu tenho 45 anos, e minha vida ainda parece simples para quem olha de fora. Continuo morando na mesma casa, continuo acordando antes do sol nascer, continuo trabalhando na padaria, mas agora eu sei algo que antes eu não sabia. Minha vida nunca foi apenas comum, ela sempre teve um propósito. Eu só precisei de tempo. Para enxergar isso, se essa história tocou seu coração, deixe seu like. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você gosta de histórias emocionantes e cheias de significado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque às vezes, uma história simples pode mudar a forma como vemos a vida.